Nesse vídeo nós vamos falar sobre condômino antissocial. Ficou curioso? Acompanhe a seguir. Mas antes, não esqueça de assinar o nosso canal aqui no YouTube e ativar as notificações para receber os novos vídeos toda semana. O que é o condômino antissocial? De acordo com a legislação, lá no Código Civil, vai estar definindo que o condômino antissocial é aquele morador, aquele condômino que reiteradamente não cumpre as normas do condomínio, sejam as normas estabelecidas na convenção ou no regimento interno. Mas quais são essas ações, o que caracteriza um condômino antissocial? Vamos usar um exemplo aqui, um condômino que tem um animal de estimação que causa muito transtorno, muito barulho. Esse condômino, ele vai ser ali advertido pelo síndico, seja verbalmente, seja por escrito, vai receber, caso seja reincidente, as devidas multas, e aí a gente tem lá a primeira multa, a multa por reincidência, que geralmente já é o valor em dobro, e as multas consequentes, sempre nos casos de reincidência, geralmente dobrando o seu valor. Então o condômino antissocial, ele vai ser aquele condômino que, mesmo após todos esses atos do síndico, todos esses atos da gestão do condomínio, de advertência verbal, advertência por escrito, multas consequentes, mesmo assim ele realmente ignora. Para ele é como se aquela norma não existisse. Ele, digamos, não dá a mínima para aquela convivência ali no condomínio. Ele continua reiteradamente fazendo a mesma infração, mesmo após as diversas advertências, as diversas multas. Ele é um condômino realmente antissocial. Então isso é o que vai caracterizar esse comportamento antissocial em um condômino que infringe as normas. É a recorrência, a constância, é reiteradamente infringir estas normas. E o que o condomínio ele pode fazer com esse condômino? Lá na legislação define que o condomínio ele pode, através de uma assembleia, convocar uma assembleia, o síndico, e votar uma multa para esse condômino antissocial. Essa multa ela pode ser até o quíntuplo do valor da taxa condominial. E, em alguns casos mais extremos, existe também um outro artigo no Código Civil que permite até o valor do décuplo da taxa de condomínio. Então o condômino, ele, em certos casos, ele pode ser punido com até 10 vezes o valor da taxa de condomínio. Lembre-se sempre que isso feito sob determinação da Assembleia, resguardando o síndico desses atos de gestão e somente após for comprovado esse comportamento antissocial reiterado desse condômino infrator. Uma outra dúvida que suscita muito é se esse condômino infrator ele pode ou não ser expulso do condomínio. E aí a gente tem duas correntes jurídicas. A primeira corrente defende ali o direito de propriedade, claro, e diz que o condômino ele, em hipótese nenhuma, pode ser expulso do condomínio, porque como ele detém a propriedade daquela unidade, ele possui ali o direito de morar lá. Já existe uma outra corrente, que inclusive com alguns casos já resolvidos na justiça, que defende que, apesar de existir o direito de propriedade, existe também uma função social da propriedade, que vai colocar os interesses coletivos da maioria dos condôminos acima dos interesses individuais daquele condômino. Então a gente já tem alguns casos espalhados pelo Brasil de condôminos que foram impedidos, eles não perderam a propriedade do seu imóvel, mas eles foram impedidos de usufruir daquele imóvel com a moradia. Eles podem vender, eles podem alugar, mas eles não podem mais
permanecer morando naquele condomínio. Ainda são casos escassos e isolados, mas existem essas duas correntes e a gente tem que aí acompanhar para ver qual dessas correntes irá prevalecer. Tem alguma dúvida sobre comportamento antissocial? Tem algum morador aí no seu condomínio que costuma dar muito trabalho e você quer saber como que você pode agir em relação a ele? Manda sua dúvida para a gente nas nossas redes sociais. Não esquece, assina o canal da Condac aqui no YouTube, compartilha nas redes sociais, marca aqui aquele seu amigo que também tem problema com o vizinho lá no condomínio dele e até o próximo vídeo.